Olá, povo querido de Deus, sejam bem-vindos ao Café com Maná. Hoje vamos estar falando um pouco sobre contentamento. Na vida, muitas vezes, a gente não usufrui das coisas boas que possui. E essa falta de contentamento, ela pode ser trabalhada na vida de cada um de nós. O livro de Hebreus, aqui no capítulo 13, ele diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, você veja que esse texto está falando de contentamento, se referindo ao casamento, se referindo à fidelidade conjugal, se referindo a situações financeiras, né? Ele está se referindo, ou seja, de uma forma geral ou genérica, estamos falando aqui de contentamento. A definição de contentamento, esta palavra aqui, o Novo Testamento foi escrito no grego, né, esse livro de Hebreus. Então, a palavra contentem-se, ela é escrita em duas palavras gregas, né, que no seu original, que o sentido dela tem três características, ou seja, três aspectos fortes para definir o contentamento. Primeiro, é estar satisfeito, né, se sentir bem. Eu estou satisfeito com alguma coisa, estou de bem com a vida, estou satisfeito com essa área da minha vida. O segundo é estar suficiente, ou seja, você se sente completo, você não precisa ficar se completando com outras coisas, né? Você está se sentindo suficiente. E por último, terceiro, você levanta uma barreira contra alguma coisa, tá? É estar protegido, é estar bloqueado. Então, por exemplo, você está numa rede social, num Facebook ou no próprio WhatsApp, e aí você bloqueia alguém. Aquela pessoa te incomoda, você não quer contato com ela, ela está passando os limites, ou o contato com ela te prejudica, vai causar ciúmes, alguma coisa, você bloqueia aquela pessoa, né? Então, há também nesse original no grego, na palavra contentamento, um sentido de levantar uma barreira. E levantar uma barreira contra o quê? Contra tudo que ameaça o seu contentamento. Veja, o maior inimigo do contentamento é a insatisfação. A insatisfação é um veneno terrível. A insatisfação contamina. Quando ela entra dentro de nós, nós começamos a ser dominados por ela. A pessoa insatisfeita, ela critica tudo, ela vê tudo com olhos ruins. Qualquer coisa que acontece, ela tem um olhar negativo, uma percepção ruim daquela situação, daquela pessoa, né? Tudo que você faz incomoda aquela pessoa, tudo que acontece incomoda ela, né? Isso é a insatisfação, é exatamente o oposto do contentamento. Um trabalha contra o outro. Então, a insatisfação é uma coisa que, por exemplo, no casamento, os anos vão se avançando e passando no casamento, a gente começa a ter uma briguinha aqui, uma situação lá, outra colar, que vai gerando alguma insatisfação no coração da outra pessoa. Essa mesma insatisfação acontece com o passar dos anos na vida, você não está alcançando seus objetivos, você começa a aumentar o nível de insatisfação interior. Você está há muitos anos num trabalho, você fica insatisfeito com o teu chefe, insatisfeito com o teu salário, insatisfeito com a situação, às vezes, política do país, insatisfeito com tudo que está à nossa volta, insatisfeito com alguns relacionamentos, com amizades, com a carreira que você escolheu, enfim, um monte de situações e de aspectos na nossa vida podem nos gerar insatisfação ao longo dos anos. E esta insatisfação, ela deve ser trabalhada, como a gente viu aqui na definição de contentamento. O contentamento levanta uma barreira contra a insatisfação. Contentamento é estar satisfeito. Contentamento é estar suficiente. Contentamento é se bloquear em relação à insatisfação. O apóstolo Paulo, em algum momento, ele cita a seguinte frase, Filipenses 4:11. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma coisa que eu gostaria de comentar sobre o contentamento. Contentamento não é comodismo. Contentamento não é conformismo. Não é se conformar, essa minha vida mesmo, horrível e tal, não tem jeito e tal, paciência, vou tocando, né? Não é também um comodismo de dizer, não, eu estou satisfeito assim e não quero mais. Não, você pode estar contente, se sentir bem consigo mesmo, estar em paz com a vida, mas querer mais. Você pode buscar mais. Você pode ter alvos maiores e correr atrás deles. Não é um problema correr atrás dos seus alvos. Contentamento não deve ser confundido e misturado com comodismo nem com conformismo. O contente continua indo à luta, busca uma vida ativa, dinâmica, correndo atrás de seus sonhos. Mas o não alcançar dos seus sonhos não faz com que ele se torne uma pessoa infeliz. Não tira a sua satisfação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na fartura ou na escassez. Então, esse contentamento que o apóstolo Paulo fala, ele tem 3 características ou 3 verdades fundamentais sobre ser contente, viver bem, viver de bem com a vida. A primeira delas, apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, contentamento pode ser aprendido. É com a vida, com as experiências, rejeitando a insatisfação, buscando o contentamento, buscando estar suficiente em si mesmo, né? Buscando a sua realização dentro de você e não necessariamente nas coisas externas. Então Paulo passa por situações na vida e ele diz no final, aprendi a viver contente. Você pode aprender a ser contente, a ser feliz. Segunda coisa, o contentamento não depende da situação ou circunstância que estamos. É o que Paulo falou. Eu aprendi a ser contente tanto na escassez quanto na fartura. Estou numa boa, estou vivendo bem, né? E mais uma terceira verdade sobre o contentamento. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, que é um versículo que a gente repete tantas vezes, veja que ele está encaixado exatamente nesse sentido aqui. Paulo está dizendo o seguinte, em qualquer que seja a situação ou a circunstância que eu estiver vivendo, eu posso viver contente, feliz, alegre, sem ser dominado pela insatisfação. A insatisfação destrói casamentos, a insatisfação destrói carreiras profissionais, a insatisfação destrói amizades, a insatisfação destrói um chamado teu no Senhor, a pessoa começa a se deixar dominar pela insatisfação, ela rouba o teu contentamento, a sua alegria, a sua satisfação de estar fazendo alguma coisa para o Senhor, para você, para a tua família, para Deus. Veja, nesse momento, ela começa a roubar a tua alegria, ela rouba as suas oportunidades, ela rouba o seu ministério, ela rouba o seu casamento. 2 pessoas insatisfeitas que se casam, elas multiplicam a insatisfação dentro do casamento. Buscam alegria um no outro, mas a insatisfação de um e do outro, elas se cruzam, se multiplicam, destroem um casamento. Quando 2 pessoas satisfeitas ou contentes, aprenderam a viver contentes, se casam, elas multiplicam, elas somam o seu contentamento, a sua satisfação e as chances de um casamento feliz e abençoado crescem de uma forma impactante. Devemos aprender a viver contente, a contentarmos com o que nós temos. A insatisfação nos impede de ver as virtudes das pessoas que convivem conosco. A gente fica dominado por esse sentimento ruim e não vê as coisas boas das pessoas. A insatisfação nos impede de vermos também as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. A gente só vê, só percebe as coisas negativas. Por quê? Porque estamos doentes de insatisfação e precisamos de cura. A cura para a insatisfação é o contentamento. O contentamento, ele é uma vacina, é um antídoto contra a insatisfação. Contentar-se com o que tem, se alegrar, valorizar aquilo que Deus já te deu, aquilo que você já alcançou. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Você vive bem, independente
daquilo que você possui, daquilo que você já alcançou, das circunstâncias que estão à sua volta. Você tem uma alegria e um contentamento que não dependem de circunstâncias. Tenha um dia abençoado, uma semana de vitórias. Deus te abençoe, seja feliz, Deus te chamou para a felicidade. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.